Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus, a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrando na tua vida, entrando no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Que todo tipo de briga, de discussão, de confusão, de conflitos dentro de casa cessem, no poderoso nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que as coisas voltem a estar no lugar certo. Em o nome de Jesus, coloca tudo no lugar certo. Que todo tipo, Senhor, de desordem cesse dentro dessa casa, dentro dos negócios dessa pessoa, dentro da sua família, no nome de Jesus. Que todo tipo de divisão, que todo tipo, Senhor, de ataque, de confusão, cesse agora, em nome de Jesus. E que essa casa seja uma casa unida, cheia do amor de Deus e cheia da presença de Jesus Cristo. Meu Deus, visita este lar, visita esta família com favor, com graça. É o que nós pedimos a Ti. Também oramos, Pai, para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado. Todo aquele que chegou com dor de ouvido, com infecções, com inflamações, que haja cura. Sim, Jesus, nós cremos que Tu cura, nós cremos no Teu poder e declaramos saúde, em nome de Jesus Cristo. Receba a saúde, receba a força, receba um ânimo do Senhor nosso Deus agora. Senhor, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, contigo e poder compartilhar uma palavra profética para a tua vida e também de fazer uma oração profética. Eu orei hoje pela manhã para que Deus trouxesse oportunidades e orei também por livramentos. E agora à noite nós vamos repetir da mesma dose. No nome de Jesus, vamos orar por livramentos e vamos orar pedindo a Deus o favor dele, as oportunidades certas para a nossa vida, no nome de Jesus. Eu quero começar dando um testemunho que eu recebi da Sueli, e a Sueli escreveu: a paz. Eu sigo você há 2 anos e meio, desde que fui alcançada por um compartilhamento. Olha a importância de você compartilhar. E desde então tenho alcançado grandes vitórias. A minha filha foi curada de um câncer de mama, grau 7, em 2024, para a glória de Deus. E nessa campanha dos livramentos, no dia 16, terça-feira, passei por um livramento. Ao tentar retirar algo congelado de um pirex, a faca escapou e quase me cortei. Aconteceu algo sobrenatural. Ficou apenas um risco e logo desapareceu. Logo lembrei que foi um livramento de Deus. Obrigado, Jesus. Agradeço também pelas suas orações e por nos orientar pela palavra do Senhor. Deus é fiel, Sueli. Olha só. Câncer de mama grau 7. Deus é Deus de milagres. Jesus Cristo cura. Não há impossíveis. Não podemos colocar limites no agir de Deus. Nós precisamos, na verdade, de temor de Deus no nosso coração. Temor de Deus. Temor de Deus, porque Deus tem sido tão bom. E às vezes não agradecemos a Deus por tantas bênçãos, por tantas coisas boas que Ele tem feito na nossa vida. E hoje Deus me deu uma palavra. Eu quero falar de 3 leis espirituais que podem transformar sua vida financeira e emocional. 3 leis espirituais que podem mudar sua vida financeira e emocional. Então, pega essa palavra, porque ela é muito poderosa. Essa palavra aqui vai fazer você entender muita coisa de como os recursos fluem, de como as bênçãos fluem na nossa vida. Em João capítulo 6, do verso 2 em diante, tem uma passagem maravilhosa,
quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Calcula-se que ali havia entre 12 a 14 mil pessoas. Era muita gente. Mas preste atenção, olha o que está escrito aqui. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Esse milagre da multiplicação, ele é incrível, porque a primeira coisa que eu vejo aqui é que não tinha pão suficiente para todo mundo. Eram milhares de pessoas e Jesus, tendo compaixão daquelas pessoas, Jesus então manda com que todos se sentem e ele pergunta para Filipe: o que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Mas Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele estava experimentando Filipe. O que nós fazemos quando estamos vazios? O que fazemos quando não existe a oportunidade, quando não existe o trabalho? O que nós fazemos quando não existe a cura? O que nós fazemos quando não existe a esperança? O que nós fazemos quando o amor acaba? Então, a primeira lei que você tem que entender se chama a lei do vazio. Escreva isso aqui nos comentários, a lei do vazio. Não tenha medo do nada. Quando não há dinheiro, quando não há trabalho, quando há vazio, é uma oportunidade para Deus fazer algo grande. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra estava desordenada e vazia. E então Deus criou a partir do nada. Deus pode criar a partir do nada. Mesmo que hoje você esteja, numa situação difícil, mesmo que você esteja pensando: eu não tenho nada para dar para os meus filhos, eu não tenho nada de dinheiro para as contas de segunda-feira, eu não tenho nenhuma expectativa de que as coisas melhorem, não tenho um cliente para essa casa, eu preciso vender, eu não tenho cliente para isso. Acredite, Deus pode, do nada, fazer uma coisa. E a primeira coisa que Jesus fez para alimentar essa multidão, Jesus ele mandou com que todos sentassem. Todos sentassem. Sabe por quê? Porque nós, quando estamos esperando que Deus faça algo na nossa vida, nós temos que esperar por Ele. Nós temos que esperar por Ele. Às vezes é difícil, em meio a tantas incertezas, a tantas coisas que vêm contra nós no dia a dia, é difícil a gente aprender a esperar e ver o que Deus vai fazer. Mas Ele sempre faz alguma coisa. Jesus, Ele pode prover um cliente para você. Ele pode prover uma oportunidade de trabalho. Ele pode lhe colocar nas melhores mesas aqui dessa terra. Ele pode trazer o melhor negócio para você. Então, aprenda a acreditar que do nada Deus pode fazer uma coisa. Do nada Deus pode trazer a oportunidade. Deus pode fazer um milagre. Deus pode trazer a saída para essa situação difícil. Ele pode colocar um bom médico no seu caminho. Deus é Deus para nos surpreender. Se do nada Ele criou céus e terra, você acha difícil Deus, Ele realizar um sonho, Ele fazer algo impossível?
Deus é Deus e nós não podemos medir o tamanho do poder de Deus. A segunda lei que nós vemos aqui acontecendo é a lei que tudo deve movimentar como um rio, a lei que eu chamo de lei do perpétuo. Por que lei do perpétuo? Porque quando os pães começaram a ser multiplicados, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e agradeceu ao Pai. E os pães e os peixes começaram a ser multiplicados na primeira fileira, na segunda, na terceira, e daqui a pouco todos já haviam comido, e a Bíblia diz que ainda recolheram 12 cestos. Você tem que entender que quando um milagre começa, ele é como um rio. Só Deus para interromper ele. Homem nenhum pode interromper, nem a incredulidade das pessoas, nem a confusão, nem a perseguição, nem a crítica das pessoas, nada pode impedir. Quando Deus começa a fazer um milagre na tua vida, quando Jesus começa a operar algo grande na sua vida, nada mais para, nada mais impede. Essa lei que tudo deve movimentar como um rio, as coisas têm que fluírem. Você não pode ficar estagnado, por isso continue em movimento, dando, recebendo, abençoando, sendo abençoado. Se Deus está abrindo a porta, entra por ela. Se Deus está dando trabalho, trabalhe. Ah não, mas eu preciso ver se vai dar certo. Vai dar certo. Se Ele abriu, vai dar certo. Se Ele colocou você diante dessa importante oportunidade, Ele vai lhe capacitar, Ele vai colocar as pessoas certas no seu time para que você possa vencer, porque essa lei funciona. A lei do perpétuo. Depois, quando Deus começa algo, Ele termina. Ele termina. Quando Deus começou esse milagre, talvez para alguns discípulos apenas uma família poderia comer, mas Jesus alimentou ali muitas famílias. Foram mais de 12.000 pessoas alimentadas naquele dia. E enquanto todos não se saciaram, o milagre não parou. O que Deus começou a fazer na tua vida, Ele vai continuar. Então, pare de pensar, sabe, que vai faltar. Pare de pensar que Deus não vai fazer alguma coisa, porque Deus está se movimentando na tua vida. Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando no sistema aqui desse mundo. Deus está trabalhando em pessoas que você nem conhece para serem bênção na tua vida. Deus está movimentando coisas. Deus está movimentando gente. Deus está movimentando, sabe, ferramentas para te abençoar. Você não tem ideia do que Deus está fazendo neste exato momento. E a terceira coisa que eu vejo aqui se chama a lei do retorno exponencial. Do pouco, Deus faz muito. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão e ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos. Deus multiplica o pouco em muito. Deus pega o que é pequeno e transforma numa abundância. Lembre-se, o nível mais baixo de abundância é o dinheiro. Os níveis mais altos estão na sua mente e no seu espírito. Então compreenda, Deus está fazendo muito mais do que você imagina. Deus está, sabe, realmente fazendo algo grande. Ele vai pegar, sabe, esse pouco que você tem e Ele vai transformar em algo gigante. Então, não fique olhando apenas para aquilo que você tem agora, se você tem alguma coisa. Nós falamos na primeira lei, é a lei do vazio, né? Quando não existe nada. Mas se tem alguma coisa, se você tem um talento, se você tem uma pequena empresa, se você tem um emprego, se você tem uma chance em algo, saiba que Deus vai pegar isso e vai multiplicar em algo grande. Ele pode pegar aquilo que hoje, sabe, as pessoas desmerecem que você tem. Talvez as pessoas olhem para aquilo que você tem e elas olhem e digam assim, não vai ser melhor do que nós. Eles não sabem que você tem fé no Senhor. Eles não sabem que você acredita no sobrenatural de Deus. Por isso eu vim aqui para lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, Deus vai pegar o pouco que está nas tuas mãos e vai transformar em algo muito grande. Em nome de Jesus. Talvez, sabe, o que era para alimentar apenas a tua família, vai alimentar mais de 12.000 famílias. Deus é Deus. Deus é Deus para
para abençoar, Deus é Deus para tornar algo grande, Deus é Deus para elevar, Deus é Deus para movimentar as coisas e nós temos que ter fé e confiança que para Deus não há impossíveis. Amém? Você crê nessa palavra? Declare aí junto comigo, Deus pode fazer muito além, em nome de Jesus Cristo. Ele vai pegar do pouco e vai transformar em abundância. Eu profetizo a abundância de Deus entrando na tua vida. A abundância de Deus entrando na tua vida. Desejo o melhor de Deus para você. Agora, mais uma vez, vou repetir essa frase. Lembre-se que a sua maior riqueza não é o que você tem de material, mas a sua mente é uma riqueza e o seu espírito fortalecido em Deus também é uma riqueza. Então, o homem rico não é o homem que tem dinheiro. O homem rico é o homem que tem abundância na mente, ou seja, sabe como fazer as coisas, e abundância no espírito. Está próximo de Deus. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a abundância que está na tua mente, a abundância que está no teu espírito. Essa é a verdadeira riqueza. Mas o dinheiro não é riqueza? O dinheiro é uma ferramenta. Mas a verdadeira riqueza é o que está na tua mente e é o que está no teu espírito. Isso é a verdadeira riqueza. Lembre-se disso. Essa é a palavra para a sua vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar com 9 pessoas ou mais, faça isso agora. Compartilhe. Olha o testemunho que eu dei no início aqui dessa oração. A mulher recebeu o compartilhamento de uma oração. A filha dela estava com câncer de mama grau 7 e Jesus interviu. Deus pode fazer também isso na sua vida, sabe? Por isso, compartilhe com alguém, abençoe a vida de alguém, mande para alguém agora essa live. Mande para um amigo seu, mande para um familiar, mande para um grupo que você está, compartilhe nas suas redes sociais, certo? E domingo agora, nesse domingo às 6 horas da manhã, eu vou lançar uma das campanhas mais ousadas que eu já fiz aqui. Foi algo que Deus me dirigiu. Minha esposa estava na Rede Pérola na segunda e eu fiquei em casa. E o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou muito comigo, me deu uma estratégia, me deu uma graça para algo. E no domingo às 6 da manhã eu vou compartilhar com você, porque vai ser o encerramento desse propósito. E na segunda nós vamos começar um novo, e é sobre isso que eu quero falar, ok? Então, se organize para estar com a gente aí, em nome de Jesus. Também, rapidamente, falando do meu devocional, Café com Jesus, um lindo devocional, olha só, uma palavra para cada dia do ano. E também, cada um desses devocionais tem uma oração, cada um deles. Também vem uma carta profética aqui para você, e quem adquirir 2, certo? Até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse aqui, o meu caderno dos sonhos. O que é o meu caderno dos sonhos? Com pérolas Dreams. Aqui você vai escrever todas as experiências que você tem tido com Deus. Todas as experiências, tudo que Deus tem falado com você, você vai colocar aqui. Você vai criar um registro disso. Vai ser uma bênção aí na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, ok? Muito bem, diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma.
Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Permita-me orar por você. Eu quero te abençoar. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, aquilo que você está pedindo a Deus como livramento. Deus é Deus de milagres. Amém? E se você não compartilhou, depois não esquece de compartilhar. Amém? Alguém próximo de você precisa dessa oração. E você vai ser um canal de Deus para abençoar essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrem na vida dessa casa. No nome de Jesus Cristo. Oramos para que os atrapalhos cessem, as confusões cessem, as brigas parem e todo tipo de desentendimento também pare. No nome de Jesus Cristo, que toda mentira caia por terra, que toda maldade e obra de maldição seja quebrada no poderoso nome de Jesus. Senhor, eu me levanto contra todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa ou essa família está enfrentando. E eu dou uma ordem mal, pega tudo que você tem mandado contra essa pessoa e saia no nome de Jesus. Que amarras caiam por terra, que toda ceguez de entendimento, que todo tipo de encantamento seja quebrado em nome de Jesus. Oro pela restauração de famílias, pela restauração de casamentos, pela restauração financeira, pela restauração espiritual. Oro, Senhor, para que essa pessoa, ela e toda a sua casa, tenham uma experiência sobrenatural com Cristo. Que a luz de Cristo ilumine essa casa, que a luz de Jesus ilumine este lugar. Nós invocamos o nome de Jesus aqui. Invocamos o nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus. Você que está ouvindo essa oração, chame por Jesus agora. Chame, invoque o nome dele. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos saúde a todo aquele que está doente. Declaramos saúde, declaramos a restauração completa, do alto da cabeça até a planta dos pés, a restauração de movimentos, que toda infecção, todo problema no sangue, todo problema nos órgãos, rendam-se a Jesus Cristo. Eu oro por uma restauração total nos órgãos, uma restauração total no sangue, uma restauração na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, opera milagres. Abre portas e traga oportunidades a nós. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta casa e que neste lugar resida a paz, a bênção e a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, se Deus, nosso Senhor, quiser, estarei aqui junto com vocês ao vivo, em nome de Jesus. Um forte abraço, paz e que o Senhor guarde a ti e a todos da tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Meu Deus, remove todo o cansaço, todo aperto no peito, toda a perturbação, tudo aquilo que aflige. Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está drenando a força, a energia, o ânimo dessa pessoa. Nós oramos agora para que o Senhor a fortaleça, oramos para que o Senhor a capacite, oramos para que o Senhor Jesus Cristo batize no Espírito Santo agora todo aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo e que deseja esse revestimento de poder, deseja esse toque de Deus. Toque-os, Pai, agora. Toque-os, Jesus, toque-os. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que quando Cornélio estava com a sua casa, com a sua família, recebendo a palavra através da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas. Meu Deus,
Reveste com teu poder aqueles que desejam a tua palavra, aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, agora. Cada pessoa que está desejando esse batismo. Sim, toque-os com o teu poder. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os, libera do teu favor, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor me tocou de fazer 3 dias de oração por batismo no Espírito Santo. Aí você pergunta, por que a gente não vê você orando mais em línguas? Porque a oração em línguas, ao contrário do que as pessoas pensam, é para nossa edificação pessoal. Então, se eu passar aqui os 20 e poucos minutos de oração que eu tenho, só orando em línguas, só quem vai ser edificado vai ser eu e não você. Porque a oração em línguas não é algo que eu faço para você, é algo que eu faço para mim. Então Deus dá esse dom maravilhoso para nossa edificação. A oração em línguas é para edificação pessoal, é para nossa edificação, é para que o Espírito Santo possa trabalhar no interno do nosso espírito. Eu desafio você a buscar a Deus e a buscar esse revestimento do Espírito Santo. E se você receber esse revestimento do Espírito Santo, ore em línguas diariamente, pelo menos um tempo por dia, alguns minutos por dia. Você verá o tanto de carga que vai sair da sua vida e o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa e pega alguns parâmetros, onde você vê alguns vídeos na internet, todo mundo falando alto e orando em línguas bem alto, bem. Isso são costumes deles. E eu entendo que às vezes as pessoas estão alegres, estão emocionadas, então eu não vou julgá-las, certo? Eu não vou julgá-las, Eu creio que cada um é cada um e responde por si. Mas eu, quando oro em línguas, eu oro baixinho, porque eu acredito, certo, que é uma oração que eu faço com Deus no secreto. Então, eu convido você a conhecer esse poder extraordinário do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, a oração em línguas não é uma coisa que se imita de outra pessoa. Já contei para vocês aqui como que foi a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Eu era um adolescente e estava ali naquele culto e um obreiro vem e impõe as mãos sobre a minha vida, e quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça eu sinto um calor, um fogo, como se um aquecedor tivesse ligado no meu rosto, e palavras começam a fluir da minha boca, e ali eu vou para casa orando em línguas, chego em casa, dobro meus joelhos no meu quarto e ali eu fico por mais de hora orando em línguas, maravilhado com aquele fenômeno, porque foi um fenômeno na minha vida. Eu não vim de uma família religiosa e aquilo aconteceu comigo, me marcou profundamente, e dali em diante começou a manifestação dos dons espirituais na minha vida. Dali em diante, do dia do meu batismo do Espírito Santo. Alguns dizem que o batismo do Espírito Santo não é a porta de entrada para os dons. Outros dizem que sim. Eu sou desses que acredita que sim. Que o batismo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa ela abre a porta para os dons espirituais se moverem na vida dela. Eu sei que não é assunto para agora, mas eu gostaria de compartilhar isso com você em nome de Jesus, ok? Muito bem, eu quero dar o testemunho da Fátima, que acompanha nossas orações aqui. E a Fátima escreveu assim para mim: há mais ou menos 2 anos tivemos um problema sério na minha família. E minha irmã mais velha falou com meu marido que ele precisava colocar Deus dentro da nossa casa. Um dia, navegando pela internet, apareceu a oração sua e ele parou para ouvir. A partir desse dia, ele sempre falava comigo e com nossa filha para ouvirmos também. E toda vez que começávamos a discutir ou acontecia algo com nossa filha, ele colocava a oração para todos ouvirmos.
Assim, tanto ele quanto eu e minha filha começamos a ouvir as orações diariamente e muitas bênçãos começaram a acontecer. E no dia 2 de outubro de 2025, na oração da manhã, o Senhor falou de uma pessoa que sofria com uma alergia muito forte nos braços e eu tinha uma alergia que não curava. Minha pele era áspera e chegava a abrir feridas. Logo em seguida ele falou o meu nome. Tomei posse na mesma hora e hoje estou curada. Oh glória, em nome de Jesus. Consigo dormir em paz, pois a noite sempre era pior e muitas vezes eu não dormia. Coçava a noite toda. Agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter nos levado até você. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra e eu creio que essa palavra que eu vou trazer hoje fecha um pouco com aquilo que eu falei. Porque às vezes as pessoas, elas observam de fora, por exemplo, alguém orando em línguas, alguém na igreja, alguém buscando a fé com tanta intensidade. E para um observador que não tem a experiência ainda que a gente tem, pode pensar assim que tudo isso sabe, ele pode pensar que isso está tão distante dele. Ele pode pensar que as coisas não são bem assim. E ele pode não compreender o porquê da nossa fé, o porquê que a gente busca tanto, o porquê que a gente ora tanto, o porquê que oramos em línguas, o porquê que vamos a uma igreja. Tem pessoas que o pensamento delas é que somos religiosos e que eles não precisam dessa experiência. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro com Deus. Gostaria que você tivesse um encontro com Deus. Porque tem coisas que a gente tenta explicar. Por exemplo, eu tenho uma escola online, que é a academia aqui no Global. E essa semana, assim, foi bem difícil para mim ministrar as aulas da academia. Eu vou explicar por que foi difícil. Porque tem coisas que eu sei para mim, mas é difícil de eu explicar. E dentro do módulo que a gente está agora de treinamento profético dentro da academia, eu tinha que explicar sobre isso, sobre as revelações. E sabe, algumas coisas eu sei para mim, como eu disse, então eu entendo para mim. Agora, difícil é explicar para as pessoas como que elas podem também receber de Deus as direções ou as revelações e também o assunto que nós entramos. Então, eu acredito que quando falamos de Cristo, quando falamos do poder da oração, quando falamos até mesmo do próprio batismo do Espírito Santo, para algumas pessoas é algo assim muito distante e ela pensa, não, isso é para alguns, isso é talvez para fanáticos, isso é para pessoas que são mais religiosas, para pessoas que são mais sensíveis, mas isso não é para mim, nunca aconteceu comigo. Bem, se você tiver uma experiência com Deus, você vai sentir algo que talvez você não saiba explicar para as pessoas. Você vai se mover por algo que você não consegue explicar para elas. Por mais que eu diga para as pessoas que eu tenho um chamado, por mais que eu diga para as pessoas que eu recebi algo de Deus, por mais que eu diga para as pessoas que eu acredito que Deus fala, ou que eu acredito que Deus também ministra através dos sonhos, sabe, algumas pessoas só vão crer quando elas tiverem experiência. Até lá elas irão resistir à verdade, até lá elas terão barreira, até lá elas terão bloqueios, até lá elas terão dificuldades para compreender as coisas como a gente compreende. E tudo certo, porque eu entendo que é assim mesmo que as coisas são. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, do verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem esclarecido, era um homem rico, era um homem importante, devia se sentar ao redor
dos mestres, dos sábios, dos conselheiros. Ele era também um conselheiro e tinha muitos amigos, mas a vida de fé que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus, não era ainda, eu posso dizer, profunda, como se tornou mais tarde. Só se tornou profunda a relação de Jó com Deus depois de ele ter passado por algumas experiências doloridas na vida e por ele também ter ouvido a voz de Deus. Então eu vejo que o que acontece com Jó, o que aconteceu com Jó, também acontece com nós. Às vezes é difícil para a gente explicar algumas experiências para as pessoas, como que elas vão crer em coisas que nós sentimos, em coisas que nós experimentamos. Eu tive experiências na minha vida que eu posso explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas sempre vai ter alguém num grupo de pessoas que vai olhar para aquela experiência e vai dizer, difícil de acreditar, ou vai pensar assim, puxa, isso é tão longe do que eu estou acostumado, que eu não sei se eu devo crer ou não. Bem, é por isso que eu digo, você precisa ter as suas experiências. Jesus, ele não é apenas uma figura histórica que você tem que aceitar na sua vida. Jesus é alguém que está vivo e que você precisa ter uma experiência com ele. Caso contrário, sabe, as pessoas vão estar sempre lhe puxando para a fé, elas vão estar sempre lhe puxando para ter uma experiência, mas quando você tem uma experiência, você não é mais puxado por ninguém, porque você já sabe o caminho. Quando a Bíblia diz em João 14,6, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só conhece esse caminho de fato quando você tem uma experiência com Jesus. Caso contrário, você vai saber que caminho é, mas você não vai conhecer o caminho. Você vai poder apontar, olha, é por ali que diz o mapa. Daí alguém pergunta, tá, mas você já passou por lá? Como é que é a estrada lá? Bem, isso eu não sei, eu só sei que é por ali o caminho. Bem, há pessoas que são exatamente assim. Elas sabem que existe um caminho, mas o fato de não terem experimentado ainda, elas não conseguem vislumbrar como a gente vislumbra. Então, para alguém que está de fora, ele pode dizer, eu não acredito. Para outro, ele pode dizer, eu até acredito, mas isso não aconteceu comigo ainda, então não sei bem como é que é. É por isso que todos precisam experimentar. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele manifestou sinais e maravilhas para que as pessoas viessem a crer nele, para que as pessoas viessem a entender quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. Então, o mesmo Jesus que operou milagres é o mesmo Jesus que quer operar um milagre na tua vida. E se Jesus, sabe, curou pessoas, libertou vidas, transformou realidades, pegou pescadores e tornou eles homens célebres, por que Deus não pode fazer isso com você? Peça uma experiência para Deus, Ele dará essa experiência. É que nem o batismo no Espírito Santo, algumas pessoas ficam observando e ficam pensando assim, como que isso funciona? Como que isso funciona? Você aprende a repetir palavras, seu cérebro vai pegando palavras e eu vou dizer para você que não. Daí você diz, mas e como que isso acontece? Fica difícil de te explicar. Você vai ter que experimentar, peça. Peça a Jesus, é Ele que batiza no Espírito Santo. Então peça a Jesus, Jesus me batiza no Espírito Santo, quero compreender esse negócio. Eu quero compreender isso aí, porque até agora eu não compreendo. Você precisa ter essa experiência. As pessoas não conhecem a nossa dedicação, elas não conhecem a nossa fidelidade. Elas pegam, muitas vezes, informações daquilo que elas veem. E se você pegar informações daquilo que você vê, muitas vezes as informações vão ser distorcidas. Se você pegar informações daquilo que você vê, às vezes você pode pensar que aquilo é um padrão e às vezes aquele não é o padrão de Deus, é o padrão que o homem criou, não é o padrão de Deus. Então, se você tiver a sua própria experiência, você vai aprender a distinguir entre o que é
de Deus para você e o que não é de Deus para você? Algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim, porque elas veem certas coisas, elas dizem, eu não quero isso para mim. Sabe por que você não quer aquilo para você? Porque aquilo não é para você. Deus tem uma experiência própria para você. Deus tem um toque que vai mudar a sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a fé, ela vem por ouvir, a Bíblia diz, e ouvir a palavra de Deus. Então, o fato de você estar aqui é que Deus já despertou a fé em você. Agora, a experiência, ela vai levar você não apenas para o caminho da fé, ela vai levar você ao caminho do sobrenatural de Deus e ao caminho do discernimento espiritual, que todos nós precisamos. Caso contrário, sabe, qualquer teoria, qualquer informação, qualquer mentalidade, qualquer filosofia acaba criando um padrão em nós. E a gente pensa que Deus é aquilo, a gente pensa que a fé é aquilo, a gente pensa que a religião é aquilo. E se você tiver a experiência com Deus, você vai mudar a sua perspectiva. Inclusive, amanhã, quando eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu irei falar um pouco sobre isso. Amanhã eu vou ministrar pela manhã em Porto Alegre, às 9 da manhã eu vou falar sobre mudança de mentalidade e à noite eu vou falar às 20 horas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu vou falar uma coisa lá, sabe, a respeito de Elias, Elias na caverna, as conversas na caverna, que você vai ver que Elias conhecia muito de Deus, mas ele só conheceu Deus mesmo. Só teve uma experiência com Deus que mudou a sua perspectiva dentro da caverna. Sabe, tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, sabe, a interpretação de sonhos, mas eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. Eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. E quando você tem uma experiência, sabe, qualquer teoria, qualquer tipo de teoria cai por terra. Ainda mais, sabe, que tem coisas que às vezes as pessoas interpretam pela sua própria perspectiva e não pela perspectiva, às vezes, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, são coisas totalmente diferentes. Eu creio no batismo no Espírito Santo, aí tem outro que não acredita, aí ele diz, não, eu provo aqui que não tem mais, mas eu experimentei e creio pela palavra que tem sim. Então é uma questão, sabe, nem sempre a experiência e a perspectiva, quando elas estão, a experiência e a expectativa estão no mesmo lado, aí você abre seus olhos. Mas quando você tem apenas, sabe, a visão de algo que você acredita e você não teve a experiência, a sua perspectiva vai ser uma. Então eu acredito nisso, temos que passar por experiências. Amém? Experiências com Deus mudam a nossa vida. Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. E quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero falar também rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você, olha só. Aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui, direções que vão abençoar a tua vida, certo? Direções que vão trazer muita luz, muita clareza para você. Eu espero que esses dois livros possam ajudar você até antes de dormir, quando você acordar pela manhã, você tomar um cafezinho com Jesus, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. E amanhã estarei 9 da manhã em Porto Alegre. Na verdade, estou indo agora à tardinha para Porto Alegre. E à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935, certo?
Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já compartilhou essa oração? Em alguns celulares tem um botão compartilhar, em outros tem uma setinha assim, né? Uma setinha, daí você clica na setinha para compartilhar, e outros tem um botãozinho bem em cima assim. Aí você clica ali e bota compartilhar. É bem fácil, gente, tá? Então, depois da oração, se você puder mandar para os grupos, para as famílias, para os amigos, faça isso em nome de Jesus, ok? Vamos orar? E hoje tivemos programa na Rede TV às 10 horas da manhã em Rede Nacional, certo? Estamos aí em oração para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga ser fiel a esses compromissos, a essa responsabilidade que a gente tem, que é o programa de televisão. Estou há mais de 3 anos na televisão, estou há 3 anos na Rede TV, fiquei 2 anos na Band, nunca atrasamos nenhum pagamento, dando um bom testemunho, servindo a Cristo, e sou grato a Deus por todas as pessoas que estão junto comigo nessa missão, né, de levar a palavra a muitos lugares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e também orem por mim para que Deus continue me abençoando também, para que eu tenha saúde e também recursos para continuar mantendo tudo isso que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Doce amado Espírito Santo, que a Tua presença nos envolva aqui, essa noite. Nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, queremos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua doce, poderosa presença. Senhor Jesus Cristo, toca agora com Teu poder na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que ela seja curada. Que um milagre de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. Também oramos, Jesus, para que o Senhor batize no Espírito Santo agora todo aquele que está buscando o Senhor. Todo aquele que está buscando o Senhor aqui nessa oração, toque-os, Jesus. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles e que eles passem a falar em novas línguas. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os com o Teu favor, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os, Espírito Santo. Encha-os da Tua presença. Que a glória de Deus encha esse lugar. Que essa pessoa seja envolvida pela presença do Senhor. Toque-a, Jesus, agora. Toque-a e que ela tenha essa experiência com o Senhor. Aquele pai que tem dúvidas, aquele que é incredulidade, aquele que as batalhas na mente vêm, que são fortalezas. Meu Deus, dá uma experiência para essa pessoa. Dá uma experiência sobrenatural. Toque-o com o Teu poder, Jesus. Libera sinais e maravilhas aqui nessa oração. No nome de Jesus, receba batismo do Espírito Santo. Receba batismo de poder que só Jesus Cristo tem para dar. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe.
compartilhe essa oração e mande também seu testemunho para nós. Se você foi batizado no Espírito Santo, se uma cura aconteceu, Jesus está vivo, nossa fé está nele. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.